acadêmicas do curso de Biomedicina da Unipar. Eu me chamo Isadora, Eu me chamo Carla e juntas nós vamos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado como Imunoterapia no tratamento das neoplasias cutâneas, avanços, desafios e perspectiva na prática clínica. Esse tema ele foi escolhido pela sua grande relevância na área da oncologia moderna, pois ele traz novas possibilidades terapêuticas para o tratamento de um dos mais graves câncer de pele, o melanoma. O melanoma ele é um câncer cutâneo maligno, caracterizado pelo seu rápido crescimento e alto poder de invasão em metástase. Nos últimos anos, os estudos das bases genéticas possibilitou o desenvolvimento de terapias inovadoras, como a imunoterapia. E nesta apresentação, nós abordaremos os principais pontos e mecanismos das mutações genéticas, tratamentos por imunoterapia, seus efeitos adversos e os desafios que ainda é enfrentado na sua aplicação clínica. O objetivo do nosso trabalho é relatar, por meio de uma revisão bibliográfica narrativa, os avanços e desafios no tratamento por imunoterapia do melanoma, com enfoque em alterações genéticas e na eficácia clínica. O melanoma, ele se origina dos melanócitos, células responsáveis pela melanina, pigmento que dá a cor da nossa pele. Embora ele representa de 1 a 3% de todos os casos de câncer, a sua taxa de crescimento é alta. Estima-se que ocorra cerca de 350 mil novos casos no mundo anualmente. E entre os fatores de risco, podemos destacar a exposição à radiação ultravioleta, histórico familiar e alteração genética. Então, com isso, passamos a compreender que o melanoma não é apenas o resultado de exposição à radiação ultravioleta, e também é um conjunto de complexos de mutações moleculares, que favorecem o desenvolvimento da doença. As bases genéticas desenvolvem a mutações nos genes BRAF, NRAS e IKIT, o que desregula o crescimento celular, favorecendo o surgimento dos tumores. Essas mutações levam à ativação de oncogênese e à inibição de genes supressores do tumor, mecanismo que tornam as células tumorais resistentes à morte, favorecendo a sua multiplicação. O entendimento dessas mutações foi essencial para o desenvolvimento de terapias-alvas e imunoterapias, buscando restabelecer a capacidade do sistema imunológico de reconhecer e combater o tumor. A imunoterapia, ela consiste em estimular o próprio sistema imunológico do paciente, fazendo com que ele reconheça e destrua as células tumorais, o que é diferente da quimioterapia, que faz com que ele atua diretamente sobre as células cancerígenas. A imunoterapia, ela promove uma resposta imunológica mais duradoura e eficaz sobre o tumor. No caso do melanoma, ela representa um dos maiores avanços no tratamento oncológico nas últimas décadas. Os principais agentes são os inibidores de checkpoint imunológico. Eles têm o papel de desbloquear o sistema imunológico e permite que ele volte a atacar o câncer. E entre eles estão o ipilimumab, que ele atua sobre o receptor do CTLA4, e o nivolumab e pembrolizumab, que ele atua sobre o eixo do PD1 e PDL1. Esses medicamentos, eles têm trago resultados expressivos,
principalmente em casos avançados com metástase, e aumentando a sobrevida de cada paciente. As combinações entre os diferentes imunoterápicos ou com a radioterapia, elas têm potencializado o tratamento e trazendo respostas mais eficazes e duradouras. Também temos algumas resistências nesse tratamento, como a resistência Porém, o tratamento ele ainda enfrenta alguns mecanismos de resistência, como a perda de expressão de antígenos tumorais e de alterações de microambiente imunológico, fazendo com que perca a eficácia das terapias. Esses aspectos eles reforçam que precise cada vez mais de estudos e pesquisas para que possa otimizar e combater essas respostas de tratamento. E apesar de todos os seus benefícios, a imunoterapia ela tem alguns efeitos adversos bem significativos, como o cansaço, a coceira, a fadiga, algumas erupções cutâneas e também distúrbios endócrinos. Em alguns casos, é necessário o uso de corticosteroides ou até de imunossupressores para que possa amenizar Apesar de seus benefícios, a imunoterapia ela tem alguns efeitos adversos bem significativos, como o cansaço, a fadiga, a erupção cutânea e os distúrbios endócrinos e a fadiga. Eu falei fadiga? Eu falei 2 vezes. Não, calma. Você fala bem devagar, tá? Porém, apesar de todos os seus benefícios, a imunoterapia ela tem alguns efeitos adversos bem significativos, como o cansaço, a coceira, a fadiga, as erupções cutâneas e também os distúrbios endócrinos, fazendo com que, às vezes, em alguns casos, seja necessário o uso de corticosteroides e de imunossupressores para poder amenizar os seus efeitos. E, além disso, o alto custo dos medicamentos, as limitações de cobertura dos sistemas públicos de saúde e também das desigualdades geográficas, o alto custo dos medicamentos, a limitação de cobertura nos sistemas de saúde e a desigualdade no acesso entre as regiões ainda representam grandes obstáculos. E esses desafios econômicos, eles fazem com que as políticas públicas reforçam para que amplie ainda mais esse acesso à imunoterapia. Com isso, concluímos que o melanoma é uma neoplasia cutânea altamente agressiva, cuja base molecular envolve mutações em genes críticos, favorecendo o crescimento tumoral e a evasão imunológica. A compreensão desses mecanismos genéticos tem impulsionado o desenvolvimento de terapias direcionadas e imunoterapias inovadoras, que revolucionaram o tratamento do melanoma avançado. No entanto, apesar dos avanços significativos em eficácia e sobrevida, o uso da imunoterapia ainda enfrenta desafios, como efeitos adversos relacionados à hiperativação do sistema imunológico e barreiras econômicas e logísticas que limitam o acesso dos pacientes ao tratamento. Assim, torna-se essencial investir em políticas de ampliação de acesso, no manejo adequado das toxicidades e na continuidade das pesquisas clínicas, visando aprimorar a eficácia, a segurança e disponibilidade da imunoterapia no combate ao melanoma. E assim, nós encerramos a nossa apresentação com gratidão a todos que fizeram parte
e aguardamos com respeito e abertura sugestões e correções para aprimorar e aperfeiçoar o nosso trabalho de conclusão de curso. Obrigada!